Olá, tudo bem com vocês? Prontos para mais um vídeo? É com muita satisfação que trago mais um vídeo a vocês. É com muita alegria e imenso amor que tenho publicado esses vídeos. Espero que você faça bom proveito de tudo que tem aprendido até aqui. O assunto de hoje é muito relevante. Por isso vou expor um raciocínio lógico e fácil de entender e compreender que vocês estão em um estado de profundo sono chamado de apostasia. Para demonstrar isso, irei relatar o que muitos cientistas renomados estão prevendo a nível global para essa geração. Segundo a ciência, inúmeras catástrofes estão para acontecer. Conforme esses cientistas, tudo tem a ver com o modo de vida desenfreado que o homem tem levado. Pois em busca de satisfação, os mundanos avançam mais e mais em tecnologias e para pô-las em prática, esgotam os recursos da terra e assim, para se saciarem e realizarem seus sonhos de consumo, utilizam desenfreadamente os recursos da natureza. Isso significa que o mundo está sendo destruído pelo desejo do ser humano, que não se conforma com o que possui. A humanidade está sempre de olho nos lançamentos inovadores do mercado que passam a seduzir a população, o que leva a aderir a novos produtos, como se realmente precisassem deles para sobreviver. Dessa forma, os mundanos estão se autodestruindo pelo desejo e pela insatisfação. Mas será que os cristãos também não estão se autodestruindo? Vejamos isso por outro ângulo. Imagine por um instante, se todas as pessoas se convertessem e se tornassem cristãs, vocês acham que essa situação mudaria? A igreja não continuaria a praticar e exercer as mesmas obras que os dedos dos ímpios estão praticando? Ela deixaria de caminhar para a autodestruição? Veja bem, assim como os do mundo adquirem mais e mais sabedoria em função de projetos humanos para se beneficiar dessa terra, os cristãos também o fazem, pois almejam se tornarem ótimos profissionais. E para isso, muitos cursam faculdades, fazem cursos profissionalizantes para assim poder executar com perfeição projetos humanos. A igreja também tem a intenção de buscar meios para se beneficiar nessa terra. É óbvio que ela também almeja o desenvolvimento, uma vez que se beneficia de carros, de motos, eletrodomésticos, energia elétrica, represas, todo tipo de comércio, aviões, metrôs, asfaltos, pontes, estaleiros, navios, satélites, telefone e assim por diante. A conclusão é de que não há diferença entre o ímpio e o justo. Todos se entregaram à vaidade devida. Todos almejam as obras que os seus dedos fabricam. Por essa razão, utilizarei de uma outra forma para lhes chamar a atenção. Veja bem, certo homem resolve dar testemunho de sua vida no púlpito da igreja, na presença de todos, e diz: Amados irmãos em Cristo, antes de me converter ao Senhor Jesus, minha vida era um desastre. Eu era um mentiroso, safado, um trapaceiro, desonesto e ambicioso. Passei a vida inteira tentando me dar bem, mas nunca consegui ser bem-sucedido financeiramente. Sempre tive a ambição de possuir um bom carro, um excelente emprego, um belo apartamento, uma ótima conta bancária. Mas a verdade é que sem Jesus eu era um verdadeiro fracassado. Nunca cheguei a conquistar nada do que o meu coração desejava. Porém, após a minha conversão ao Senhor Jesus, minha vida tomou outro rumo, pois ao me tornar filho de Deus, passei a viver exclusivamente para Cristo. Resumo da história. Hoje, após minha conversão, meu coração desfruta de tudo que eu sempre havia desejado. Me tornei empresário, tenho um bom carro importado, possuo um apartamento de dar inveja. Enfim, valeu a pena ter abandonado minha velha vida mundana. Sei que para os cristãos isso é motivo de orgulho, mas para mim isso é motivo de vergonha. Se verdadeiramente uma pessoa se converte ao Senhor Deus, como ela continua desejando as mesmas coisas que ela desejava quando ela era mundana? Isso é mais que contraditório, isso é um absurdo. Por acaso o homem espiritual possui comunhão com o carnal? Retomando o assunto. É lamentável a situação dos cristãos, pois a maioria deles clama a Deus da seguinte forma: Pai, me abençoe, preciso de um carro novo, preciso de uma casa, de um esposo, preciso de móveis novos, ou preciso que o Senhor ajude-me a ganhar uma causa na justiça. É importante entender que as coisas que há neste mundo, que são do mundo, são do maligno.
ou pelo menos supostamente, entre aspas, do maligno. Essa ideia está evidente no livro de João, no capítulo 2, versículo 15, quando diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Os cristãos pedem por aquilo que é da terra, sendo que Deus deseja lhes dar o que é do céu, conforme consta no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Os filhos de Deus fitam os olhos naquilo que não é nada, vivem correndo atrás do vento. É importante lembrar-se de que o apóstolo Paulo detestava até mesmo a roupa que se apegava ao corpo. Tudo que ele considerava lucro antes de conhecer a Cristo, julgou refúgio e lixo após conhecê-lo. Esse exemplo deixou para os cristãos seguir. Ele disse ainda: sedes meus imitadores tal como eu sou de Cristo. Isso significa que os cristãos verdadeiramente também deveriam considerar lixo e refúgio as coisas deste mundo. Não pensem que as coisas relacionadas ao mundo são apenas as drogas, prostituição, roubos, adultérios, ou seja, o que há de pior. Satanás, o tentador, vosso adversário, não é tolo. Ele sabe exatamente que estão avisados que essas coisas não pertencem a Deus. É exatamente por isso que ele passa a manipular a mente do cristão, usando contra ele aquilo que ele mais deseja, fazendo-o acreditar na hipótese de que as promessas de Deus sejam exatamente as coisas lindas que o mundo comercializa. E uma vez que o cristão dá crédito a essa mentira, ele passa a desejar ainda mais essas mercadorias. Com tal ambição no coração, passa a trabalhar mais e mais com o propósito de possuí-las, para assim se sentir realizado e completo. Se você analisar a situação, perceberá que é exatamente isso que todas as pessoas fazem. Inclusive o ladrão, a prostituta, o mentiroso, o assassino, pois todos acabam comprando essas mercadorias com o dinheiro que possuem, para assim se realizarem nessa terra. Sendo assim, os cristãos acabam pedindo para Deus as mesmas coisas que os ímpios desejam. Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, onde um malfeitor crucificado ao lado de Jesus proferiu as seguintes palavras: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse, ao falar dessa maneira, expressava não estar preocupado com essa vida nesse mundo. Porém, vocês lembram que o outro malfeitor crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Este, ao se expressar dessa maneira, não estava preocupado com a vida de Jesus, e sim consigo mesmo, porque não desejava morrer. Sendo assim, peço a vocês que se coloquem no lugar de uma pessoa prestes a morrer. Veja bem, seja por uma enfermidade ou por um acidente que acabaram de sofrer. Se por um milagre o próprio Cristo aparecesse do teu lado, o que você pediria a ele? Por acaso você não clamaria pela sua vida? Ou você ficaria de braços cruzados esperando a morte chegar, sem nem ao menos suplicar ao Mestre? Mas é claro que você pediria para Cristo te salvar, pois você clama a Ele mesmo Ele não estando na tua presença. Sim, mesmo Ele não estando em tua presença, você acredita na cura, quanto mais se Ele estivesse ao seu lado. Estou certo que você clamaria pela sua vida. Um dos motivos que levam vocês nas igrejas é a cura, seja ela física ou psicológica, pois vocês suplicam por suas vidas, mesmo não estando a ponto de morrer, quanto mais se a vida de vocês estivesse em jogo. Usando a lógica, vocês agem do mesmo modo que aquele pecador agiu ao estar pregado na cruz ao lado de Jesus Cristo, suplicando pela própria vida. Pelo que vejo, não haver diferença alguma entre vocês e aquele ímpio que pedia desesperado pela própria vida na cruz. Não devemos esquecer que também somos pecadores e também clamamos por nossas vidas neste mundo. Eu não estou aqui para vos acusar, e sim para mostrar a vocês que há algo de errado, pois todos os cristãos pensam e agem da mesma forma que os ímpios agem e pensam. Sim, quando vocês estão desesperados pelas suas vidas buscando se salvar neste mundo, vocês por acaso não estão agindo exatamente igual aos do mundo? Foi o próprio Jesus Cristo que afirmou que a pessoa que insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Em primeiro lugar, não deve estar o cuidado com o seu corpo, e sim o buscar a Deus acima de tudo, negando-se a si próprio. Foi exatamente assim que todos os profetas da Bíblia agiram, e não só os profetas, como também os discípulos de Cristo e os apóstolos. A conclusão é que todos os homens de Deus mencionados na Bíblia negaram suas vidas até a morte, a fim de realizarem a obra de Deus aqui nessa terra. Ou seja, eles não ficaram clamando a Deus por suas vidas, mas antes a negaram, sabendo que eram peregrinos aqui nessa terra e que uma pátria
ou uma nova pátria os aguardava no céu. Agindo dessa forma, todos estão contrariando o apóstolo Paulo no que diz respeito a ser imitador de Cristo. Sim, vocês se tornaram cegos, buscando aquilo que deveriam odiar. Foi o próprio Deus quem disse, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dessa forma, podemos ver que o desejo do homem o leva à ruína, pois esse desejo sempre o leva a agradar a sua própria natureza, e não a Deus. A quem você está agradando? Disso depende a tua vida. Faça a sua escolha, amigo, pois eu já fiz a minha. Se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Vamos fazer a nossa parte, que Deus está fazendo a dele. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.